O nosso convidado de hoje do Band Entrevista é o superintendente do Procon Bahia, Ricardo Maurício. Superintendente, ainda falando sobre matrícula escolar, vamos citar aqui um exemplo de um pai que esteja inadimplente com a escola. Na hora da rematrícula, essa instituição de ensino pode exigir a quitação da dívida anual para só depois rematricular o aluno? O Procon, assim como os demais órgãos de proteção ao consumidor, Ministério Público, Defensoria Pública, entendem que não. O que os órgãos de proteção ao consumidor orientam é que haja renegociação e seja feita a matrícula do aluno, tendo em vista a essencialidade da prestação do serviço educacional, que é um direito fundamental do cidadão. Todos os anos a gente recebe aqui muitas queixas dos pais com relação ao que é cobrado nas listas de material escolar. Que tipo de produto não deve ser exigido pelas escolas? Excelente pergunta. Os materiais de uso coletivo, ou seja, aqueles de uso administrativo pelas escolas, não podem ser exigidos. Por exemplo, papel higiênico, sabão líquido, clipe, CDs, enfim. Materiais que são utilizados pela própria administração da escola. É importante que os pais exijam sempre das escolas o planejamento didático-pedagógico, porque assim eles podem acompanhar a utilização desses materiais, aula por aula, mês por mês. E podem, inclusive, essa é uma boa dica, exigir no final do ano a devolução do remanescente, porque muitas vezes o aluno não gasta todo esse material. Uma outra questão importante na lista é a vedação à indicação de qualquer marca ou modelo para o material escolar. Isso não pode ser feito sob pena de configurar até a prática da venda casada, que é vedada no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. E é importante também que o consumidor evite pagar a chamada taxa de material escolar. Algumas instituições oferecem essa alternativa para o consumidor não ter o trabalho de pesquisar os preços dos itens. Nós sugerimos que o consumidor exercite a sua liberdade de escolha, porque fazendo uma pesquisa de preços é possível se chegar a um valor bem inferior a essa taxa de material escolar. Da mesma forma, as escolas não podem também indicar o local de compra? Sob pena de violar a lei, com certeza. O consumidor ele tem o direito à liberdade de escolha, assegurado no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, e qualquer vinculação a um estabelecimento configurará uma prática ilícita vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Agora, com relação ainda às taxas, na hora da matrícula ou rematrícula, essa taxa, né, da matrícula, ela tem que ser cobrada como uma 13ª mensalidade ou isso é ilegal? Não, a taxa de matrícula ela pode ser cobrada, mas desde que seja previamente, né, informada ao consumidor, até porque o consumidor pode, se assim desejar, matricular o seu filho em outro colégio, né? Agora, naturalmente que essa taxa ela não pode exorbitar da planilha de custo que foi naturalmente definida pela instituição de ensino e que pode ser, novamente repito, exigida pelo consumidor. Não só os órgãos de proteção ao consumidor podem ter acesso a essa planilha, mas também qualquer consumidor, qualquer pai de aluno. Superintendente, vamos mudar agora um pouquinho de assunto, falar sobre as compras de final de ano. Esse é um período em que há um grande volume de vendas no comércio, é o melhor período de vendas para os comerciantes. Agora, é importante os consumidores ficarem muito atentos a alguns detalhes na hora da compra. Com certeza. Esse é o período onde nós verificamos o maior número de demandas, de queixas, porque, de fato, esse período de final de ano amplia o consumismo e o consumidor precisa estar atento nessa época de final de ano. Até porque, no início do ano seguinte, o consumidor ele tem gastos, né? Pagamento do IPTU, do IPVA,
Então, é necessário que ele faça um planejamento financeiro. É simples, ele anotar as suas receitas e as suas despesas, para que não se torne inadimplente e até super endividado, que é quando ele compromete mais de 30% de seus vencimentos, salários, com pagamento de dívidas. Nós ainda vamos continuar essa conversa, mas no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já já.